Bom, vamos lá então, pessoal. Aqui é a Dani que está falando. A gente já fez as questões sobre anemia. Então, agora vamos fora lá fazer um mini flashback de tudo que a gente tem que aprender sobre anemia. Vamos lá. Para começar, é impossível a gente aprender anemia sem a gente relembrar como é que se dá a hematopoiese. Então, como é que se dá? Como é que a gente começa a produzir sangue? Até os 5 anos de idade, todos os nossos ossos do corpo produzem sangue. Mas com o passar dos anos, a medula não vai sendo substituída. E aí o que acontece? Onde tudo era medula vermelha, algumas coisas vão virando então medula óssea amarela. E quando a gente já é adulto, essa medula óssea vermelha ela só está nos ossos chatos, que são os ossos da pelve, do externo, os ossos do crânio, os arcos costais, as vértebras e as epífises femorais e humerais. E aí é por isso mesmo que quando a gente vai aspirar uma medula, a gente vai fazer ou na pelve ou no externo, que são ossos chatos que continuam produzindo sangue, portanto é um lugar excelente para a gente ver a produção da medula óssea. Alguns aí que estão assistindo a aula já viram eu fazer uma biópsia de medula óssea. E aonde virou medula óssea amarela? Bom, se por um acaso você precisar de maior produção, aquela parte que virou medula óssea vermelha não está dando conta, a sua medula óssea amarela ela pode voltar a ser vermelha e pode voltar a produzir em determinado momento. E aí, gente, vamos relembrar aqui, então, a produção de sangue. A gente tem a CD34, que é a stem cell, que é essa célula aí, ó, pluripotente. Por que ela é chamada CD34? Porque na superfície dela tem uma proteína que recebeu o nome de CD34. Foi a 34ª ser descoberta e viram que essa célula é capaz de dar origem a qualquer outra do sangue. Ela então vai se dividir num progenitor mieloide e num progenitor linfóide. O progenitor linfóide vai dar origem ao linfócito T e o linfócito natural killer, depois o linfócito B, e que o linfócito B então vai se diferenciar no plasmócito, que é aquela célula produtora de anticorpos. O natural killer é aquela célula que vai para a defesa corpo a corpo, lutar contra os invasores e nos defender aí até mesmo de uma célula tumoral. É essa célula que destrói a célula tumoral, quando o nosso organismo está funcionando bem e a gente tem um bom sistema imunológico funcionando. E o progenitor mieloide? O progenitor mieloide, então, vai dar origem às outras células. Ela vai se diferenciar no megacariócito, que é a mãe da plaqueta, esses pedacinhos aí que se soltam do citoplasma do megacariócito, que vai virar a plaqueta, ou trombócito. O proeritroblasto, que vai produzir então as hemácias, o mastócito, e o mieloblasto. O mieloblasto, então, que vai se diferenciar no basófilo, no neutrófilo, no eosino e no monócito. O monócito é aquela célula que circula um tempinho no sangue, mas quando ela entra no tecido, ela passa então a se chamar macrófago. Vamos então começar pela eritropoese, já que hoje o assunto é anemia. Quanto tempo vive uma hemácia? Bom, o tempo que ela leva quando ela sai da medula até ela morrer são 120 dias. E ela sai da medula no formato de um disco bicôncavo, cava dos dois lados, que era a antiga bala soft, para quem é mais velho aí vai se lembrar. E essa hemácia, então, ela sai lá da medula, balinha soft, sem nenhum núcleo e sem mitocôndria. Então, como é que ela consegue sobreviver 120 dias? Como é que ela consegue produzir energia? Bom, quando ela sai da medula, ela carrega uma mochila e nessa mochila ela leva glicose e enzimas, várias, que vão quebrando essa glicose e produzindo ATP. Duas enzimas são mais importantes nessa quebra da glicose, que é o G6PD e a piruvato quinase. Bom, se eu sei disso, então eu já consigo aqui tirar duas doenças. Se eu nascer com deficiência de G6PD ou deficiência de piruvato quinase, eu posso ter anemia. E aí é um assunto ótimo, essas anemias hemolíticas que a gente pode deixar por um outro momento. Mas pelo menos vocês já sabem que quem nasce com deficiência de G6PD e piruvato quinase pode ter anemia. Por quê? Porque eu vou ter menos enzima para quebrar a glicose e a minha hemácia vai morrer antes do tempo. Ela não vai conseguir durar 120 dias. Então, aqui a gente vê uma foto de hemácias normais. Vocês veem que são bolinhas bem redondinhas. Tem um núcleo um pouquinho branquinho. E elas têm o tamanho de um linfócito, do núcleo de um linfócito normal. Esse é o tamanho da hemácia normal.
Ao final de 120 dias, como a gente falou então, a hemácia não vai ter mais como produzir energia, porque ou acabou a glicose ou acabou a enzima e naturalmente ela vai morrer. Essa morte natural se chama hemocaterese fisiológica, quando o baço percebe que essa hemácia não tem mais glicose ou então ela não tem mais enzima, não tem mais como produzir energia, está um cacareco velho, o baço vai lá então e sequestra essa hemácia e destrói ela. Dentro da hemácia a gente tem a hemoglobina, que carrega o oxigênio para o tecido, e isso uma das funções, é a função mais importante da hemácia. E qual é a importância de eu saber o que é a hemoglobina? A hemoglobina ela é composta pelo M, que é a protoporfirina 9 mais o ferro, e 4 cadeias de globina. Opa, que legal eu saber disso, porque aí eu vou entender como vai funcionar isso aí. Essa hemácia, depois que ela sai da hemácia e ela é destruída, ela não vai sumir no além dentro do nosso organismo, ela vai ser totalmente reaproveitada. Como assim? O ferro vai voltar para o depósito, vai voltar para a medula óssea, onde ela vai ser usado novamente. Mas como é que esse ferro fica armazenado na medula óssea? Ele fica no formato ou de ferritina ou de hemosiderina. Eu preciso fabricar mais hemácia, eu vou lá e pego esse ferro que está no meu depósito e utilizo para produzir novas hemácias. Então percebam que o ferro ele nunca se perde, ele continua voltando para a produção toda vez que a hemácia é destruída naturalmente. As globinas, elas vão voltar para o metabolismo das proteínas, vão voltar a produzir novas proteínas, e a protoporfirina 9 ela vai se transformar em bilirrubina indireta, no fígado vai ser convertida em bilirrubina indireta e vai seguir o metabolismo normal e ser eliminada. Quando você tem uma queda na produção de hemácias, as hemácias estão perdendo a sua validade, estão sendo destruídas, diminuiu um pouco a produção de hemácias, as células tubulares proximais no rim detectam essa hipóxia e produzem a eritropoetina. A eritropoetina é o hormônio que vai lá na medula óssea e fala, opa, medula, está na hora de produzir mais hemácia, está caindo a produção. E a eritropoetina, então, vai lá e dá um apoio para a medula que vai produzir mais hemácias. Então, gente, a gente percebe que a anemia não é um diagnóstico. A anemia é sempre um sintoma. O paciente que tem uma anemia, eu tenho que fazer 3 perguntas para mim. Eu peguei um hemograma da tia que me mostrou, da avó. Poxa, olha aí meu hemograma, se eu detectei uma anemia, eu tenho que pensar, isso é um sintoma. E se ela tem anemia, na mesma hora tem que vir um mantra na minha cabeça. Sangrou, hemolizou ou parou de produzir? Se a pessoa tem anemia, ela vai se enquadrar em uma dessas 3 opções. Ou ela sangrou, ou ela hemolizou, ou ela parou de produzir. Sangrou. Por que sangrar dá anemia? Vamos pensar. O metabolismo do ferro é fechado. Fechado quer dizer, naturalmente, normalmente, esse ferro não se perde para fora. O bebê, então, ele recebe o ferro da mãe no último trimestre da gestação. Ele começou a ganhar, o bebezinho começou a sugar a mãe de ferro. Depois que ele nasceu, no mundo ideal, ele vai começar a tomar o leitezinho materno. Com 6 meses, ele vai começar a comidinha. E na comidinha já vai começar a introduzir o caldinho de carne, depois a carne, os leguminhos, a verdurinha. E esse ferro ele vai até o dia que ele morrer. Esse ferro que ele ganhou da mãe e começou a vir pela alimentação é o que a gente vai morrer. O homem, então, em condição normal, ele não pode ter ferropenia. Se ele tiver, ele sangrou. Ou o homem não teve uma mãe que não se alimentava muito bem de ferro, já era carente quando engravidou e passou pouco ferro para essa pessoa no 3º trimestre. Alguma coisa está errada. O homem não pode ter deficiência de ferro. E como se dá o metabolismo do ferro? Eu pego o ferro que vem da minha alimentação, essa absorção então vai se dar no duodeno e no jejuno. O ferro vai passar para as células da mucosa intestinal, vai se ligar à transferrina. E essa transferrina, que é o táxi do ferro, vai levar o ferro até reserva, que vai ser tanto na medula óssea como no sistema reticuloendotelial. O que é o sistema reticuloendotelial? É o baço, é o fígado, e lá esse ferro então vai ficar no formato de ferritina e hemosiderina. É importante a gente lembrar aqui que o sistema reticuloendotelial, quando a gente era muito lá bebezinho, ele também produzia sangue.
Então, o baço e o fígado guardam essa memória de ter produzido sangue. E ele vai guardar esse excesso de ferro para gente, quando precisar, a nossa medula, então, produzir hemácia para gente. O depósito de ferro, que é a medula óssea, sistema retículo endotelial, ele guarda 30% do ferro corporal. Só que 70% está circulando, está dentro da hemácia. Opa! Então, é claro que se eu sangrar, se a maior parte do meu ferro está circulando, está na minha corrente sanguínea, se eu sangrar, eu vou perder ferro e vai diminuir minha produção. Quais são, então, as causas de ferropenia? Vamos lá. Primeiro tópico. Gravidez, prematuridade gemelar. Por que a gravidez a mãe pode ficar com ferro baixo? Se ela engravidou e ela já não tinha ferro suficiente para ela, vamos supor que essa mãe seja vegana. Opa, qual é o problema do vegano? O vegano não come nada de carne, nenhum produto animal, não toma nem mel. Então, a maior fonte de ferro que a gente tem é na carne. Por que será que é na carne? A maior quantidade de ferro não está circulando no boi também. Então, a maior quantidade de ferro está dentro da hemácia. Então, a carne que tem sangue tem bastante ferro. E é um ferro pronto para ser absorvido. É um ferro que está no formato de sulfato ferroso, pronto para entrar para dentro do corpo. E o ferro vegetal? O vegano não pode comer só o ferro vegetal e tudo bem? Pode, o ferro vegetal está em todas as folhas verdes escuras, no feijão, na lentilha. Mas qual é o problema disso? O problema é que é ferro férrico, ele ainda tem que se transformar em ferroso para depois ele conseguir ser absorvido. Ele vai sofrer a ação do ácido do estômago, que vai transformar ele em ferroso e depois ele vai ser absorvido. Então, a absorção do ferro vegetal é sempre pior do que a do ferro animal. Do ferro animal sempre é melhor. Então, vamos lá. A mãe já sangra todo mês, não come nem um ferrinho, mas perde ferro todo mês. O que vai acontecer? Ela engravidou, já que não tinha nem ferro para ela. Quando chegou no 3º trimestre, ela doou tudo para o bebezinho. Ela ficou sem ferro e ficou anêmica, com anemia ferropriva. Então, isso é uma causa de ferropenia. Por que o prematuro também vai ter falta de ferro? Ele nasceu antes do tempo, ele perdeu exatamente o tempo que ele ia ganhar ferro. Então, todo prematuro é ferroprivo, tem que fazer reposição de ferro. E o gemelar? O ferro que eu ia dar para um bebê só, eu tive que dividir para 2. Vai ter ferropenia. Vai ser dividido esse ferro. Sempre tem um que rouba mais ferro que o outro. Mas os 2 vão ser ferroprivo. Todo gemelar é ferroprivo. Transfusão feto-maternal. É quando aquele bebê que nasce na rua. A mãe já é o 10º bebê, já a 10ª gestação. Sai correndo, não tem ônibus, não tem táxi para ir para o Cid Carneiro. Ela pega uma viatura da PM que dá carona e o neném nasce no meio do caminho. O neném nasceu do meio do caminho, todo mundo nervoso, levantou o neném antes de clampear o cordão. O que vai acontecer? O bebezinho vai fazer uma doação de sangue para a mãe. Ele vai doar o sangue dele junto com o ferro dele para a mãe. E aí ele vai ficar ferroprivo. Mas como é que eu sei que a mãe recebeu o sangue dele? Porque eu vou fazer o teste de Kleihauer-Betke, que vou identificar um montão de hemoglobina fetal na mãe. Hemoglobina fetal, ela é toda trocada até os 6 meses de idade, a gente troca e fica com um percentual muito baixo de hemoglobina fetal, em torno de 1, 2%. Essa pessoa, essa mãe, vai estar lotada de hemoglobina fetal, numa idade que não era mais para ter. Foi o bebezinho que deu para ela. E o bebezinho ficou ferroprivo. Síndromes desabsortivas. Se eu tiver uma doença que atrapalha a minha absorção de ferro, eu não vou absorver ferro. Quais são essas doenças, então? Doença celíaca, Crohn, tudo isso vai dar ferropenia. E agora, o que tem uma novidade aí que vem acontecendo muito? As doenças, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica. Porque elas fazem gastrectomia subtotal, elas perdem a produção de ácido, o ácido, que é quem ajuda a soltar o ferro para ele ser absorvido, não tem mais, e essas pessoas invariavelmente complicam com ferropenia, tem que repor ferro parenteral. Então, isso também é uma causa. E as pessoas que fizeram gastrectomia também, por conta de CA, ou antigamente era muito comum tirar um pedaço do estômago por conta de úlcera, essas pessoas também vão fazer ferropenia. Hipermenorreia. O que é isso aí? Isso aí, gente, é
é aquela mulher, até a gente viu que a quantidade de ferro que a gente recebe da mãe, mais do leite materno. O leite materno tem pouco ferro, mas ele é altamente absorvido. Então, o leite materno, depois a comidinha perfeita, até aí tá tudo bem. Até uns 11, 12 anos tá tudo igual. Tá batendo um bolão, menino e menina. Só que quando chega na puberdade, a menina vai menstruar. E aí ela vai começar a sangrar e ela vai ter uma perda mensal até a menopausa. Essa perda mensal de ferro, se for muito grande, maior do que o que ela consegue se alimentar de ferro, ela vai chegar um momento que ela vai fazer ferropenia. Então, o que tem que fazer? A gente tem que investigar. Quando que eu vou saber que essa perda é muita? Quando que eu vou identificar? A mulher não vai falar, eu sangro muito. Não, você que vai ter que perguntar. Como é que é o seu ciclo menstrual? Dura quantos dias? Se for mais do que 7 dias, já é um fluxo muito alto. Segunda pergunta. Quando você sangra, sai pedaço na menstruação? Você perde coágulos? Quantos dias você perde coágulos? Se ela perder um só, é normal. Mas se ela perder 2 dias, já é hipermenorreia. E aí, só isso pode ser uma causa de ferropenia. A mulher não consegue comer ferro suficiente para compensar essa perda de ferro que ela tem. E quais são as causas? No início da menstruação ou no final, próximo à menopausa, pode ser uma disfunção hormonal. Agora, na meia-idade, pode ser leiomioma. Os miomas aumentam o fluxo menstrual. Então, toda vez que você tem uma mulher com ferropenia, você tem que perguntar para ela sobre o fluxo menstrual dela. E as perdas digestivas? As perdas digestivas são todos os sangramentos, tanto do tubo digestivo, de todo o tubo digestivo. Pode ser uma úlcera péptica, uma úlcera isquêmica no colo, uma angiodisplasia de colo, um CA gástrico, um CA de colo. Todas essas perdas, qualquer coisa que possa sangrar no tubo digestivo é uma grande causa de ferropenia. E a telangiectasia hemorrágica familiar, que a pessoa tem um monte de aranha vascular pelo tubo digestivo todo. Ela come um creme cracker e começa a sangrar a boca toda. Isso geralmente são poucas famílias que apresentam isso, essa síndrome, e geralmente elas são cadastradas, porque a perda é tanta, porque qualquer coisa elas sangram nessas aranhas, no tubo digestivo inteiro. Então, geralmente, eles fazem ciclos de ferro venoso periódicos. E a clínica? Como vai se apresentar esse paciente com falta de ferro? Uma queixa comum é a pica. O que é a pica? É aquele paciente que se alimenta de coisas estranhas. Pode ser barro, pode ser tijolo, pode ser gelo. Abre a porta da geladeira e fica salivando de ver o cubo de gelo. Pode ser macarrão cru, arroz cru na hora que está refogando. Tudo isso é uma queixa comum na deficiência de ferro. Quelite angular é aquele cortezinho que o paciente apresenta assim no cantinho da boca. Coilonique é aquela alteração ungueal. Irritabilidade, todo ferro privo é irritado, briga com todo mundo, reclama de tudo. Queda capilar e unha quebradiça. Causas muito comuns disso é a ferropenia. Aqui é quelite angular, um machucadinho no canto da boca. A coilonique, a unha ali em formato de colher. E aqui a hemácia da anemia ferropriva. Lembra da outra que era bem redondinha, com um halozinho branco central? Olha essa, parece um anel de tão hipocrômica. Ela tem muito mais branco do que vermelho. E ela é bem menor. E a gente percebe isso bem porque a gente tem população normal de hemácia junto com a população da anemia ferropriva. Provavelmente esse paciente foi transfundido, então a gente consegue comparar bem hemácia normal com hemácia ferropriva. Só tem um anelzinho com um montão branco. Então vocês percebam que é uma hemácia bem menor. Então ela é microcítica, porque ela é menor do que o normal, e hipocrômica, porque ela é mais branca. Então ela tem menos cor. Ela é hipocrômica. E ela fica menor porque o ferro não está dentro da hemoglobina. Se eu não tenho ferro, a hemoglobina fica menor, ela fica menor. E aí, como eu vou investigar? É aquele hemograma que tem aquela anemia microcítica hipocrômica, pode ter ou não a plaqueta elevada. Olha como é que nosso organismo é inteligente. Ele percebeu que você deve estar sangrando, está perdendo ferro, e ele aumenta a plaqueta no intuito de segurar essa perda. A ferritina, a gente não falou que o depósito de ferro fica no formato de ferritina? Então, a ferritina sérica está baixa.
E o valor de referência que a gente usa é 45. Se a ferritina estiver abaixo de 45, mesmo que não tenha anemia, já é ferropenia. TB, que é a capacidade de ligação do ferro na transferrina, no táxi do ferro. Então vamos lá, eu não tenho ferro nenhum, meu corpo está sedento por ferro. O táxi do ferro tá o quê? Maluco, louco para se agarrar num ferro. Então o TB que é alto, tá doido para se ligar. E o ferro sérico? Se eu não tenho ferro circulando no plasma. Então o ferro sérico tá baixo. E a saturação de transferrina? O táxi, ele tá super saturado, lotado de passageiro ou sem passageiro nenhum? Sem passageiro nenhum. Então ele tá pouco saturado, a saturação de transferrina tá baixa. E aí, eu já vi que o paciente tem uma anemia ferropriva. Acabou por aí? Dei meu diagnóstico? Não. Sempre eu tenho que procurar a causa. Ultrassom transvaginal para as meninas, para ver se não tem um leiomioma. Endoscopia, se eu não tenho nada, é homem. Endoscopia e mulher também. Se ela tem uma queixa gástrica de dor, pirose, qualquer sintoma de alguma doença gástrica, eu vou pedir endoscopia. E a colono. Sempre perguntar para o paciente com ferropriva como estão as fezes. Como é que estão essas fezes? Qual o formato? Nada de fezes moldada, não. O normal é fezes tipo uma banana ou tipo uma salsicha. Ela tem que estar com aspecto liso e uniforme, não pode estar toda quebradiça. De preferência saindo sem sujar o papel. Aí, ó, fezes ideal, de cor clara, marrom claro, ótimo. Se as fezes são bolinha de cabrito, cor escura, cor de piche, a gente tem que suspeitar que esse paciente possa estar perdendo, então, sangue nas fezes. Pode ser um CA de intestino, por exemplo. E aí eu tenho que investigar com uma colonoscopia. E o tratamento? Beleza, primeiro tratar a causa. Se eu já fiz uma coluna, tenho um CA de intestino, eu tenho que encaminhar esse paciente para fazer cirurgia, tirar o CA, rastrear se tem metástase e tratar o câncer. E depois que eu tratei, antes de tratar, eu já começo a investigar e já começo a repor o ferro. Só que o tratamento não pode ser só a reposição do ferro. A gente sempre começa com sulfato ferroso, porque o sulfato ferroso é bom, bonito e barato. O paciente pode pegar até de graça no postinho. E aí tem que ser 200 miligramas de ferro elementar por dia via oral. Cada comprimido do sulfato ferroso do postinho tem 50 miligramas de ferro elementar. Então tem que fazer um comprimido 4 vezes ao dia, pelo menos 6 meses, para repor depósito de ferro, no mínimo 6 meses para repor. Agora, o paciente teve problema com sulfato ferroso. Ele teve cólica, ele teve diarreia, teve constipação, dor abdominal, que são os efeitos colaterais mais comuns. Aí eu vou fazer o ferro quelado, que é bem mais caro, e aí cada um vai ter uma posologia. Por exemplo, o Neutrofer 500 é um comprimido 2 vezes ao dia. Dependendo do ferro quelado, vai ser uma posologia. E o ferro venoso? O ferro venoso eu vou fazer para aqueles pacientes que eu não tenho como repor oral. Por exemplo, o paciente que é gastrectomizado, não adianta dar oral, não vai resolver o problema dele. Porque ele não tem ácido, ele não tem um pedaço do estômago, então a absorção dele vai continuar sendo ruim. Nesse caso, então, eu vou fazer o ferro venoso, que pode ser o noripurum venoso, que é um ferro que tem bem menos efeito colateral. O sulfato ferroso antigo, ele dava muita reação anafilática. Já o noripurum venoso resolveu esse problema. Então, a gente faz o noripurum venoso e com muito boa resposta. Vamos lá, gente. E aí, anemia? Parou de produzir. Parou, não está mais produzindo. Várias causas, tá? Vamos aqui atentar para a deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, que vão gerar as anemias megaloblásticas. As hemácias são maiores que o normal. Nessas duas deficiências, isso vai acontecer. E qual é o mecanismo? Vamos começar pela B12. O mecanismo de absorção da B12. Tem um mecanismo passivo, que é pequeno, no jejum no duodeno, mas o principal mecanismo de absorção é no estômago. As células vai se dar quando as células parietais do fundo e do corpo liberam o fator intrínseco. Esse fator intrínseco se liga a B12, dá a mãozinha para ela, leva ela até o ilho, e aí sim, no ilho vai ter a maior absorção ativa de B12. A B12 vai atravessar a célula, vai se encontrar com a transcobalamina 2, que é o táxi da cobalamina, o táxi da B12, e vai levar então essa vitamina para os locais de alto regime mitótico. Medula, mucosa, todos esses. Então, né, gente,
A vitamina B12, ela converte a metilmalonil-CoA em succinil-CoA. Se você não tem vitamina B12, você aumenta o nível sérico urinário de ácido metilmalônico. Esse é um exame que a gente faz para o diagnóstico diferencial, para ter certeza que é deficiência de vitamina B12 e não de ácido fólico, porque o ácido fólico não participa dessa conversão, só a vitamina B12. Então, se eu tiver ácido metilmalônico alto, com certeza é deficiência de vitamina B12 e não de ácido fólico. Não é todo lugar que a gente consegue esse exame, mas na rede privada sim. E as causas de deficiência de vitamina B12? Então, a gente já falou nutricional, aquelas pessoas que não comem carne. O depósito de vitamina B12 ele é bastante grande no fígado, mas se você não continuar mantendo esse depósito com alimentação, ele vai caindo e aí vai levando a deficiência. Então, os veganos inicialmente não vão ter problema com a deficiência B12, isso vai acontecer mais para frente. A ausência de fator intrínseco. Se eu não tenho fator intrínseco, por exemplo, eu sou gastrectomizado, eu não tenho célula parietal, não tenho fator intrínseco, eu não vou ter como absorver a vitamina B12. Então, eu vou ter uma anemia megaloblástica. As doenças do ilho, porque é no ilho que a vitamina B12 é absorvida. E a anemia perniciosa. A anemia perniciosa é quando eu tenho uma atrofia gástrica. Eu tenho anticorpos que destroem ou a célula parietal ou o fator intrínseco e não deixam eu absorver a vitamina B12. Com o tempo, essa mucosa vai ficando atrofiada, então na endoscopia eu vejo uma gastrite atrófica e eu tenho como consequência a deficiência de vitamina B12. É uma doença autoimune que gosta de andar com mãozinha dada com outras duas doenças autoimunes, que é a tireoidite Hashimoto e o vitiligo. Muito comum a associação das três. O que eu vou ter de clínica para esse paciente que não tem vitamina B12? Na medula óssea, eu vou ter uma hematopoiese ineficaz. O que é isso? Eu produzo a hemácia, só que ela é produzida muito maior que o normal. A minha medula, no controle de qualidade, identifica que essa hemácia está muito grande e destrói ela dentro da própria medula óssea. Opa, então essa hemácia ela foi destruída antes do tempo, antes de 120 dias. Sim, ela foi destruída antes de sair da medula óssea. Então, houve uma hemólise. Hemólise é toda vez que eu destruo uma hemácia antes do tempo normal. E essa hemólise foi intramedular. Então, ela é chamada de hematopoiese ineficaz. Se eu destruir a hemácia antes do tempo, eu libero muita bilirrubina indireta, não vai dar tempo de converter para bilirrubina direta e eu posso ter um aumento de bilirrubina indireta na deficiência de vitamina B12. E é um aumento discreto, na maioria das vezes, o paciente pode estar um pouquinho ictérico. E quando eu tenho essa destruição, além de liberar bilirrubina indireta, eu libero também muito LDH. Por isso, o LDH é alto na deficiência de vitamina B12. Clínico, o paciente vai ter a glossite de Hunter, que é uma língua lisa. A vitamina B12 não participa da produção de todas as células de alto índice mitótico. A mucosa também é. Se eu não tenho B12 para poder proliferar essa célula da mucosa, a língua fica lisa, despapilada. Isso que é a glossite de Hunter. Palidez pela anemia, pode ter uma icterícia leve e fraqueza. Por que vai ter fraqueza? Porque a vitamina B12 ela também participa da formação das placas de mielina. E aí, se você não tem mielina suficiente legal, você não tem a condução nervosa legal. Esse paciente pode ter parestesia, neuropatia periférica, demência, diminuição da sensibilidade. E quando você identifica essa deficiência de B12 logo no início, quando você repõe, o paciente melhora muito, muito mesmo desse quadro. Então, todo velhinho que começa a esquecer muito das coisas ou ficar muito deprimido, tem que dosar vitamina B12. Pode ser deficiência de vitamina B12. E como é que eu vou investigar, então? O hemograma vai ter aquela anemia macrocítica, geralmente o VCM é muito alto, maior que 110, hipersegmentação dos neutrófilos. Lembra que eu falei para vocês que o núcleo está com dificuldade para amadurecer, o citoplasma foi crescendo. Essa falta de amadurecimento também do núcleo nos segmentados também vai se manifestar como uma hipersegmentação. O neutrófilo ele vai ter muito mais lobos que o normal. Se você tiver um neutrófilo com mais de 6 lobos ou mais de 5% de neutrófilos com 5 lobos, você já pode descrever no hemograma que tem hipersegmentação dos neutrófilos, que é muito característico da deficiência de vitamina B12. O LDH sempre está alto, a bilirrubina indireta pode estar um pouquinho alta, a dosagem de vitamina B12 é menor que 350 e você pode dosar também o ácido fólico para ver se é deficiente ou não. E a elevação do ácido metilmalônico ela só vai existir na deficiência de vitamina B12.
E pode ter um aumento da homocisteína, tanto na deficiência de B12 quanto da de folato. Isso é por causa daquele metabolismo intrincado. Elas duas vão ser necessárias para formar MTHFR, que é metileno tetraetofolato redutase, que é uma enzima que converte a metionina em homocisteína. A homocisteína e metionina, desculpa. Se eu tenho falta dessas duas vitaminas, eu não tenho a conversão, não se forma metionina e aumenta a homocisteína. E eu tenho que investigar também a causa dessa deficiência. Esse paciente é vegano? Primeira pergunta. Depois, posso pesquisar fazendo uma endoscopia para ver se o paciente tem anemia perniciosa, se ele tem atrofia no estômago. E posso também dosar o anticorpo, o antifator intrínseco e o anticélula parietal. No SUS a gente não consegue sempre dosar o anticorpo não, só às vezes. Mas no particular é fácil dosar e a gente consegue esse resultado. Se eu tenho um anticorpo positivo, uma endoscopia com atrofia e deficiência de B12, eu fecho o diagnóstico de anemia perniciosa. E o tratamento? O tratamento vai ser intramuscular. Se o paciente tem uma deficiência de fator intrínseco, tem uma gastrectomia, não adianta, ele não vai conseguir absorver essa vitamina B12 pela boca. Eu vou ter que fazer intramuscular. Então, antigamente, a gente tinha vitamina B12 de 1000, que eu fazia diariamente, uma por dia durante 5 dias, e depois passava para uma vez por semana. Agora, eles praticamente não fabricam mais de 1000, é só de 5000, então eu faço 3 doses de 5000 uma vez por semana e depois passo para uma vez por mês. Se esse paciente tem uma doença que ele não vai mais conseguir absorver, por exemplo, uma gastrectomia, eu provavelmente vou repor ele para o resto da vida. O que acontece é que às vezes o paciente é miudinho, eu consigo espaçar essa reposição, deixar ele de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Agora, se a causa dessa vitamina B12, a deficiência, é por uma causa nutricional, por exemplo, o paciente é vegano, ele não tem problema nenhum no fator intrínseco, nem nas células parietais, então sim, eu posso fazer a vitamina B12 sublingual em gotinha. E ele vai tomar para o resto da vida. Enquanto ele não comer carne, ele vai ter que tomar a vitamina B12 sublingual. A reposição do ácido fólico em comprimido, 5 mg, um comprimido uma vez ao dia. E a deficiência de ácido fólico é praticamente alimentar. É aquela criançada que só come McDonald's e miojo. Não come um legume, nenhuma verdura, vai ter deficiência de ácido fólico. É muito comum também no etilista. Por quê? O etilista ele consegue glicose rapidinho tomando um copinho de caipirinha, uma cervejinha, um vinho, então ele deixa de comer, ele passa a se alimentar só do álcool, e o álcool não tem ácido fólico, então com o tempo esse paciente faz uma deficiência de ácido fólico, ele faz deficiência de tudo, mas o que ele faz primeiro é ácido fólico, porque é a menor reserva, então todo etilista tem deficiência de ácido fólico. E quando eu começo a repor essas vitaminas, o pico reticulocitário, ou seja, a minha hemácia jovem, que vai ser liberada porque já está sendo produzida na medula óssea, a medula vai entrar em franca produção quando chegar esse material e ela vai ter um pico, ou seja, ela vai jogar mais hemácia na circulação em 5 a 8 dias. E a complicação da reposição da vitamina B12 é a hipocalemia. O que acontece? É aquele idoso que tem uma deficiência bizarra de B12, que eu reponho a B12. Nos primeiros 2 dias eu tenho que ficar de olho no potássio. Por quê? A medula óssea dele vai entrar numa produção frenética de hemácia e vai jogar muito potássio para dentro da célula. Então ele pode fazer hipocalemia e fazer arritmia. Essa é a principal complicação da deficiência, da reposição da deficiência de vitamina B12. Então no idoso eu tenho que prestar atenção. Se for uma deficiência muito grave, o ideal é ele estar internado na reposição. Agora, se não é uma deficiência muito ruim, você manda ele comer bastante banana nesses 2 dias, ficar de olho se ele vai ter alguma arritmia, alguma coisa assim, mas aí geralmente não tem não. É mais nos casos mais graves, nas deficiências mais graves. Aqui a glossite de Hunter, a língua bem lisa e despapilada. E aqui a hemácia macrocítica, a gente vê aqui o núcleo de um linfócito, essa célula pretinha, um linfócito bem típico, só tá um núcleozinho. E olha essa hemácia que está com o setão aí vermelho, como ela é muito maior que esse núcleo de linfócito. Então, isso é uma hemácia macrocítica. Aqui o neutrófilo plurissegmentar, a gente vê que tem 3, 6, 7, 8, 9 lóbulos. Então, isso aqui é uma plurissegmentação bizarra, né? E agora vamos lá para o parou de produzir.
Mais umas causas. A insuficiência renal, é óbvio, principalmente pela deficiência da eritropoetina. As doenças de tireoide, uma vez que elas controlam todo o nosso metabolismo. Se o metabolismo está ruim, a produção de hemácia também vai estar. A aplasia de medula é quando a minha medula óssea ela foi substituída por gordura, geralmente é por um agente tóxico, pode ser agrotóxico, pode ser produtos derivados do benzeno, petróleo, e também a aplasia pós-quimioterapia. A minha medula fica vazia e por isso ela não consegue produzir. E geralmente não vai ter só anemia, na aplasia vai ter pancitopenia. E ocupação medular, a minha medula é minha fábrica de sangue, se essa fábrica de sangue for ocupada por algum invasor, eu não vou conseguir produzir hemácia e eu vou ter uma anemia por ocupação medular. Por exemplo, um câncer metastático que invadiu a minha medula óssea. Um câncer de tireoide, um câncer outro qualquer que vá lá e invada a minha medula óssea. Essas células anômalas vão ocupar dessa fábrica e não vai deixar produzir. Ou pode ser também um câncer da própria medula, uma leucemia, um mieloma múltiplo. Essas células malignas, blásticas, vão ocupar a minha medula e não vão deixar produzir hemácia. Então, isso é a causa por ocupação medular. E hemolizou? Hemolizou a terceira causa de anemia. Então, a gente já falou, sangrou, parou de produzir e hemolizou. O que é hemólise? Hemólise é aquilo, é toda vez que a hemácia, ao invés de viver 120 dias, ela foi destruída antes do tempo. E como essa destruição geralmente é maior que o normal, você liberou muita bilirrubina indireta, muito LDH, não houve tempo da bilirrubina indireta ser totalmente convertida em direta, e aí você tem um pico de bilirrubina indireta e LDH e icterícia. A medula óssea, então, como ela está vendo que está sendo destruída todos os soldados dela na periferia, ela aumenta a produção para tentar compensar e libera reticulócito, que é aquela hemácia que está quase pronta, mas estava faltando um pouquinho, é um pouco jovem, mais jovem que o normal. E a medula, para compensar, já liberou todas as hemácias prontas para trabalhar, não tem mais quem liberar, começa a liberar reticulócito, que é essa hemáciazinha mais jovem. E às vezes o reticulócito não dá conta, e aí ela libera também o eritroblasto, que é aquela hemácia que ainda tem núcleo. Então, nas síndromes hemolíticas, você pode ter tanto aumento de reticulócito quanto ter a presença de eritroblasto. Então, a hemólise ela é caracterizada pelo aumento de LDH, aumento de bilirrubina indireta e um aumento de reticulócito. Vamos falar de duas anemias hemolíticas, uma anemia hemolítica adquirida e uma anemia hemolítica congênita. A anemia hemolítica adquirida que eu escolhi foi a anemia hemolítica autoimune. É uma anemia onde você está bem, está tudo jóia. De repente, você começa a produzir anticorpos que vão destruir antígenos na membrana da sua hemácia. É uma doença grave e ela é muito comum, porque é aquele paciente que não tinha nada, de uma hora para outra ele começa a destruir as próprias hemácias e faz geralmente uma anemia aguda. Então, é aquele paciente que chega com anemia sintomática, ele não é um anêmico crônico, ele chega taquicárdico, cansado, com tonteira. Então, isso tem que suspeitar de anemia hemolítica autoimune. Essas hemácias, então, que elas têm um antígeno agarrado no anticorpo, elas são opsonizadas pela imunoglobulina, pela C3b, que é do complemento, e como elas ficam com esse temperinho, esse anticorpo agarrado nelas, quando elas passam no baço, o macrófago do baço ou o hepático, ele se liga e destrói essa hemácia. O macrófago do baço vai ser o das anemias hemolíticas a quente, e o macrófago do fígado onde é a anemia hemolítica a frio. O anticorpo quente, ele geralmente é uma IgG, ele se liga à superfície da hemácia a 37 graus, ou seja, na nossa temperatura normal. Pode ser só IgG ou IgG mais C3b, que é uma fração do complemento. Quando tem os dois, cursa como uma doença mais grave. E o mais comum é essa imunoglobulina interagir contra o sistema RH. E o principal local da hemólise, então, vai ser, como eu disse para vocês, um anticorpo quente. Quais são os mecanismos? Um deles pode ser um fármaco, que é um antígeno que se liga a uma superfície da hemácia e o organismo vai lá e desenvolve um anticorpo contra esse fármaco, contra esse antígeno. Só que esse fármaco está coladinho na hemácia e acaba destruindo a hemácia. Pode ser por produção de anticorpos livres, o anticorpo, por exemplo, contra metildopa,
e esse destrói a hemácia mesmo sem ter o antígeno, mesmo sem a metildopa estar ligada na hemácia, e pode ser por formação de imunocomplexos. O organismo produz um anticorpo contra o antígeno, eles ativam a cascata do complemento, a C3b, e aumenta a hemólise. 50% dos casos dessa anemia hemolítica você não vai identificar a causa, vai ser idiopática. Agora, ela pode também estar relacionada a drogas e a outras doenças. As principais drogas são a metildopa, o AS, a penicilina, a dipirona, esses que vocês estão vendo aí. O lúpus e outras colagenoses. Lúpus campeão de coligação com anemia hemolítica autoimune. Geralmente o paciente faz anemia hemolítica autoimune, passa um tempo, ele abre o quadro de lúpus. Ou vice-versa, o paciente abre um quadro de lúpus com anemia hemolítica autoimune junto. Ou faz um lúpus e durante o curso da doença evolui com uma anemia hemolítica autoimune. Muito comum. Leucemia linfocítica crônica também pode, no curso da doença, ter uma anemia hemolítica, os linfomas não Hodgkin, mieloma, timoma e algumas infecções, como citomegalovírus, tuberculose, também pode cursar com anemia hemolítica. É uma doença mais comum em mulheres, como todas as doenças por anticorpo, entre 50 e 60 anos. Pode aumentar a incidência na gestação. Ela pode cursar como uma coisa bem leve, assintomático, até uma hemólise fulminante, a pessoa ter uma hemólise franca e muitíssimo grave. O exame físico, a icterícia, hemólise, destruiu antes do tempo, aumentou a bilirrubina indireta. Pode ter ou não esplenomegalia, geralmente em casos mais graves. Agora, se for uma esplenomegalia muito grande, geralmente está associada a um linfoma não Hodgkin, pode ser até um linfoma esplênico ou LLC. E a síndrome de Evans é quando você tem tanto a PTI quanto a anemia hemolítica autoimune. Você tem uma destruição de plaqueta autoimune e anemia hemolítica autoimune. O nome disso é síndrome de Evans ou pancitopenia autoimune. Você tem anticorpo anti-tudo, plaqueta, hemácia e leucócito. E como é que eu vou investigar? A hematoscopia, o hemograma vai ter uma anemia norma, a hemácia era normal, só foi destruída antes do tempo. Reticulocitose, porque a medula está tentando compensar. E microesferócito também, porque a medula está tentando compensar, lança hemácia pequenininha também. O teste de Cumbis direto é o que identifica o anticorpo diretamente colado na hemácia. Ele é positivo em 98% dos casos. O indireto, ele identifica o anticorpo circulando no plasma. Nesse caso aqui, ele não é importante. O teste diagnóstico é o Cumbis direto. E você pode fazer testes mais específicos, geralmente o banco de sangue ou o laboratório faz, ele identificou o Cumbis direto positivo, ele já usa o soro anti-IgG e anti-C3 e vê se tem só IgG ou se tem C3 também. E aqui é o teste de Cumbis direto, a gente vê ali a hemácia, o antígeno da hemácia, que são essas bolinhas azuis, o anticorpo coladinho ali, que é esse Yzinho branco. O teste de Cumbis, eu vou lá e dou um soro anti-imunoglobulina e anti-C3. E eu vejo esse anticorpo, que é o soro de Cumbis, que é esse azulzinho, se ligando no anticorpo da própria hemácia, no anticorpo que eu produzi, e ele faz com que haja uma aglutinação das hemácias. Eu vejo isso no tubinho de ensaio. Se ficar as hemácias tudo grudadinho, é um teste de Cumbis direto positivo. O tratamento, o ácido fólico, por quê? Eu não tenho pouca reserva de ácido fólico? Se eu estou destruindo muita hemácia, minha medula está tentando compensar, ela está precisando de mais material para produzir. Então, o ácido fólico é importante, eu não tenho reserva para ele, então eu tenho que repor ácido fólico. Toda anemia hemolítica tem que usar ácido fólico todo dia, toda! Prednisona é uma opção, você vai fazer de 1 a 2 miligramas quilo dia, mais ou menos 4 a 6 semanas, faz mais ou menos um mês, e depois você vai fazendo a retirada gradual. O que a prednisona faz? Ela diminui a afinidade do receptor no macrófago, diminui da imunoglobulina pelo antígeno e diminui a produção de anticorpos. Para os pacientes refratários, eu posso fazer o rituximab, que é um anticorpo anti-CD20. O que é o CD20? É uma proteína que tem no linfócito B. O linfócito B ele não vai amadurecer em plasmócito, que é quem vai produzir a imunoglobulina. Se eu destruir o linfócito B, eu não tenho plasmócito e eu não tenho imunoglobulina. Então, o rituximab é um anticorpo anti todas as células que tiverem CD20 positivo. Então, ele vai destruir o linfócito B e não vai deixar produzir imunoglobulina. Esplenectomia, não é o baço que está destruindo a minha massa? Se eu tiro o baço, eu tiro a hemólise. E posso usar também imunossupressor, ciclofosfamida, azatioprina, essas são as outras opções de tratamento.
E o anticorpo a frio é uma doença bem menos comum. Se o anticorpo a frio ele é chamado de crioaglutinina, a destruição vai acontecer no fígado, pelas células de Kupfer. Então, nesse caso, não adianta nada tirar o baço, porque o baço não tem nada a ver com isso. Também é idiopática, a doença da crioaglutinina, é uma expansão clonal de linfócito B, monoclonal, produtores de imunoglobulina M. Geralmente é mais em idoso, 50 a 70 anos, e pode estar associado a alguma outra doença. A causa mais comum é a associação com micoplasma, que é uma pneumonia atípica, e ela pode causar essa anemia hemolítica autoimune a frio. Mas geralmente, quando é associada a micoplasma, é uma anemia hemolítica a frio, mas uma anemia hemolítica comum mais leve, menos grave. Outras infecções associadas ao citomegalovírus e a cachumba. Nesse caso, é policlonal, não é uma doença clonal, é associada ao bichinho. Tratou a infecção, costuma melhorar a anemia hemolítica autoimune. Quando é uma expansão clonal, aí não. Aí você tem que tratar a doença que está associada à expansão clonal. Ela geralmente tem um quadro mais brando e indolente, e aí quando é uma doença da crioaglutinina secundária à neoplasia, ela não melhora espontaneamente, você tem que tratar a neoplasia. Como investigar, então? Eu vou pegar o tubo do hemograma, vou botar na geladeira a 4 graus, vai ficar frio, vai aglutinar a hemácia. E aí eu vou fazer o teste de Cumbis direto e vou ver aglutinar no frio. Quando esse sangue está gelado, eu jogo o teste de Cumbis, é aí que aglutina. Quando eu aqueço esse sangue no banho-maria, desfaz a aglutinação. Então, é isso que me faz identificar esse anticorpo a frio. Olha só a diferença. Quando é por micoplasma, o título é bem baixinho. E olha como é monoclonal, como o título é alto. O tratamento vai ser o tratamento da doença de base. Na doença da crioaglutinina, que você não tem associação com outra doença, a gente vai tentar o rituximab, imunossupressor e alquilante. Não adianta tirar o baço fora, a destruição é no fígado. E vamos para a anemia hemolítica congênita. Temos vários aqui, ó. Microesferocitose hereditária, anemia falciforme, talassemia. Não dá para falar de tudo. Vocês vão ter que ler sozinho e depois tirar as dúvidas comigo. Vamos escolher uma e eu escolhi a anemia falciforme. Muito prevalente no nosso país. Todo mundo um dia vai ver uma anemia falciforme. Na emergência, internado. É bombando, sempre tem. Como é que é a formação das hemoglobinas no paciente normal? 96% de hemoglobina A1, 2% de A2, 2% de fetal. O falcêmico, ele tem 93% de SS, 2% de A2 e 5% de fetal. Geralmente, naturalmente, ele tem um pouquinho mais de fetal que o normal. E o AS dividiu. Ele vai ter um pouco de A1, um pouco de S, A2 e fetal. Qual é o problema dessa anemia? Qual é o problema da pessoa ter hemoglobina S? Houve uma troca do ácido glutâmico pela valina no carbono 6 da cadeia beta. E qual foi a consequência disso? A consequência é que aquela hemácia que era em formato de bala soft, agora, quando ela sai bala soft da medula, quando ela chega numa baixa tensão de oxigênio, ela assume o formato de foice. E esse formato de foice faz com que essa hemácia ela seja adesiva, ela é mais aderente no vaso capilar, ela cola no endotélio e vai diminuindo o caminho que tem dentro do endotélio, vai afilando o caminho dentro do vaso. Com isso vai entrando mais hemácia uma atrás da outra em formato de foice e elas vão entupindo esses vasos. Esse é o maior problema da anemia falciforme, é a vaso-oclusão. Se você ocluir o vaso, você não consegue chegar sangue no tecido, falta oxigênio, isquemia e morte tecidual. Quando que esse bebê, essa pessoa, vai começar a ter sintoma? Ele só vai passar a ter sintoma depois de 5, 6 meses. Por quê? Porque até 6 meses a gente ainda tem hemoglobina fetal circulante. E a hemoglobina fetal do falcêmico não entra em foice, então ela protege o falcêmico da vasoclusão. Conforme vai havendo essa troca, quando ele passa a ter só hemoglobina S, só hemoglobina em foice, começa a entupir e aí ele começa a ter os fenômenos vasoclusivos. O mais comum é, primeiramente, o paciente ter a síndrome mão-pé, que é uma isquemia aguda dos ossos da mão e do pé, que dura de 1 a 2 semanas, vai ocorrer até os 3 anos de idade da criança. Então, a criança começa a gritar, dói a beça. Aqui é uma síndrome mão-pé, a criança fica com os dedinhos igual uma salsicha, vermelho, quente, tudo inchadinho e gritando de dor.
geralmente com 6 meses. Até os 6 meses a criança é totalmente normal. No Brasil, o que a gente tem de bom é o teste do pezinho, que a gente já identifica essas crianças e já encaminha para acompanhamento. A clínica, então, basicamente é dependente da vasoclusão. Com isso, eu vou ter crise álgica, todo lugar que isquemiar e o tecido entrar em necrose vai doer. Autoesplenectomia, ele vai fazer tanta vasoclusão no baço que mais ou menos com 5, 6 anos ele não tem mais baço, o baço involui. Ele vai ficando totalmente isquêmico, vai ficando pequenininho, pequenininho e às vezes a gente nem consegue mais identificar no ultrassom. AVE, porque entope os vasos que irrigam o cérebro, ele faz então isquemias e AVC. Síndrome torácica aguda é um quadro grave na anemia falciforme. A principal causa de síndrome torácica aguda é a pneumonia. E aí o paciente infecta, pensa que ele perdeu o baço com 5 anos. Se ele não foi vacinado, ele vai ficar mais exposto aos germes encapsulados. Aí ele faz uma pneumonia, síndrome torácica aguda, por quê? Começa a pneumonia, infecção, entra em acidose, no meio ácido, mais hemácia toma um formato de foice, mais fenômeno vasoclusivo, ele pode fazer isquemia dos tecidos do pulmão, mas também isquemia óssea de costela e ele começa a ter muita dor no tórax. A síndrome torácica aguda também pode ser por IAM e por isquemia óssea dos ossos dos arcos costais. Crise cardíaca é o IAM, crise infecciosa, ele é um imunodeprimido, ele não tem baço, então ele fica muito suscetível à infecção. Crise hemolítica, quando ele começa a hemolizar por qualquer situação, que ele faça acidose, ele fica gripado, fez um pouco mais de acidose, ele pode fazer crise hemolítica. Ele vai hemolizar, ele vai matar muito mais células antes do tempo, antes de 120 dias ao mesmo tempo. Por quê? Como essa hemácia ela é em formato de foice, ela não vive 120 dias, ela é destruída antes do tempo. Então, essa destruição precoce gera um aumento de bilirrubina indireta e aumento de LDH. Esses pacientes são sempre mais ictéricos que o normal. A gente tem que diferenciar a crise aplástica do sequestro esplênico. A crise aplástica, que esses pacientes são muito suscetíveis à infecção pelo parvovírus B19, ele infecta a medula óssea e para a produção de hemácias. Só que nesse caso, você vai ter uma parada de produção por uma infecção do eritroblasto, do proeritroblasto que está lá na medula óssea. Ele não vai conseguir produzir hemácia, então o reticulócito vai estar baixo, o que não é normal na anemia falciforme. Na anemia falciforme, como ele tem uma destruição acelerada, ele tem reticulócito alto. Então, se você vê um paciente falcêmico com piora da anemia e reticulócito baixo, tem que suspeitar de crise aplástica por parvovírus, porque isso não é normal. Não é normal ele não ter reticulocitose. E o sequestro esplênico, o que é? A hemácia entrou para dentro do baço, isso quando ele ainda tem baço, geralmente é criança pequena. Houve uma vasoclusão na saída e o sangue não conseguiu sair. Então o baço está grande porque está cheio de sangue, o sangue está todo sequestrado, ele vai piorar da anemia porque está tudo no baço, mas nesse caso a medula óssea vai aumentar a produção, então o reticulócito vai estar alto, você vai ter uma grande reticulocitose. É um diagnóstico diferencial porque tanto o parvovírus quanto o sequestro esplênico vão dar esplenomegalia. O que vai diferenciar as duas é o reticulócito. Crise cutânea, eles fazem muita úlcera de perna, principalmente perimaleolar, tanto interno quanto externo. Eles fazem necrose dessa pele e abrem várias úlceras que são difíceis de cicatrização e que doem também. Necrose de cabeça de fêmur, vai infartando a cabeça do fêmur, até que necrose, eles perdem a cabeça do fêmur. Crise hepática biliar, eles não fazem hemólise desde sempre, uma vida inteira, aumenta muito a bilirrubina indireta, eles fazem cálculo de bilirrubinato. Então, criança com litíase biliar tem que pensar em anemia hemolítica hereditária. Alguma coisa fez ela aumentar muito a bilirrubina indireta e produzir cálculo. Criança não tem cálculo de colesterol, é cálculo de bilirrubina. Então, muito provavelmente tem anemia hemolítica congênita. Crise renal por múltiplos infartos renais. Crise ocular, ele vai infartando os vasos da retina, ele fica cego, muitas vezes ele perde a visão. E o priapismo, o pênis enche de sangue, mas faz uma vasoclusão na saída e o sangue não consegue sair. Então ele fica com o pênis ereto, mas com muita dor, vai para a emergência, o uro vai e esvazia o pênis dele. Os corpos cavernosos do sangue enfia uma seringa e ele tira o sangue dos corpos cavernosos. Só que com o tempo isso vai fazendo várias cicatrizes e como sequela ele acaba evoluindo com impotência funcional. Muitas vezes, jovem, com 20 e poucos anos, ele está impotente.
a úlcera de perna, aqui do falcêmico. E como eu vou investigar? Então, é aquele hemograma com anemia, com muito depranócito, tem aquele montão de hemácia em foice, que é o drepanócito, policromasia. O que é a policromasia? Eu vou ter hemácias de várias cores diferentes, porque a hemácia, o reticulócito, ele é mais acinzentado. Então, eu vou ter hemácia de cor normal, mas vou ter um monte de hemácia meia roxinha, que é o reticulócito. E eritroblasto, às vezes o reticulócito não deu conta, eu vou jogar na medula, a minha medula vai jogar na periferia, hemácia ainda com núcleo, que são os eritroblastos. A bilirrubina indireta e o LDH são altos, a aptoglobina baixa, reticulocitose e o exame ouro para fazer o diagnóstico é a eletroforese de hemoglobina. A hemoglobina S no SS vai estar 98% e no AS de 35% a 50%. O teste de afeiçoamento já foi muito utilizado, hoje em dia a gente praticamente não usa, só em locais onde você não tem mesmo eletroforese de hemoglobina. Já foi muito caro, mas agora esse exame está bem mais barato. Então, aqui, olha, as hemácias em foice, onde está a setinha vermelha. Vocês veem também a hemácia em alvo, que é essa hemácia aí do valente. Ele é muito mais comum na talassemia, mas também pode acontecer na anemia falciforme. E o tratamento? Paciente falcêmico na crise, eu vou priorizar a hidratação, às vezes eu vou ter que alcalinizar, porque a acidose ela piora a falcilização. Sempre analgesia, e aqui a analgesia para pegar pesado, é morfina mesmo, e depois eu venho reduzindo o grau de analgesia. Sempre avaliar se o que está descompensando esse paciente é algum processo infeccioso, e se for antibiótico. Muitas vezes na crise eu vou precisar transfundir esse paciente para aumentar o aporte de oxigênio para os tecidos e diminuir a crise. Na profilaxia, no intercrise, ácido fólico direto, lembra, toda anemia hemolítica tem que tomar ácido fólico direto. E a hidreia, gente, hidreia foi uma coisa maravilhosa que aconteceu para o falcêmico. A hidreia era uma medicação que a gente usa para leucemia mieloide crônica, mas que tinha como efeito colateral, aumentar a hemoglobina fetal. E esse efeito colateral, que não era tão bom para as outras coisas, é excelente para a anemia falciforme. Por quê? Se eu aumento a hemoglobina fetal, o percentual dela, eu diminuo o percentual de hemoglobina S. E essa hemoglobina fetal, ela não entra em foice. Então, para o falcêmico, é muito bom, eu diminuo bastante fenômenos vasoclusivos. Então, os pacientes que têm sintomas de gravidade, síndrome torácica aguda, priapismo, eles têm indicação de fazer hidreia. É um quimioterápico e quando o paciente usa hidreia, eu tenho que ficar de olho no leucócito, porque pode diminuir o leucócito, pode diminuir a plaqueta. Então, eles têm que ter um acompanhamento regular direitinho. Eu vou vacinar esses pacientes, lembra, ele não vai ter baço, então ele precisa tomar pneumo, hepatite B, porque vira e mexe ele transfunde, a hemófilos. E a PIV oral a gente faz como profilaxia para as crianças para diminuir a infecção. Então é isso, gente. Aí então agora começam os casos clínicos, divirtam-se.